pessoal, tudo bem? Olá, pessoal, tudo bom? Eu sou Maria do Carmo Xavier, e esse aqui é o podcast da Ativa Educação, um podcast muito bacana que a gente está inaugurando. Hoje é o terceiro episódio e a gente está falando sobre temas relativos à educação contemporânea, educação no Brasil, temas relevantes para professores, para coordenadores pedagógicos, gestores escolares e todas as pessoas interessadas em educação. Não é isso, Júlia? Isso mesmo, eu sou Júlia Andrade, fundadora da Ativa Educação, e eu adoro estar aqui com vocês conversando sobre os temas que importam e que vão ajudar a gente a transformar a nossa sala de aula num lugar contemporâneo, onde todos estejam apaixonados a ir para aprender. Bom, nesse terceiro episódio, na verdade, a gente está aqui continuando uma série em que a gente está falando sobre planejamento e a gente está falando especificamente sobre planejamento reverso. E no nosso encontro passado, nós tivemos a oportunidade de explorar um pouquinho o que é planejamento reverso, e a Júlia trouxe alguns exemplos. Mas eu queria aqui retomar um pouco e trazer um exemplo de língua inglesa para a Júlia me dizer se é isso mesmo, se eu estou no caminho certo. Eu sou professora de língua inglesa e um tema muito comum que a gente trabalha na sala de aula, inclusive nos anos finais, é o passado simples, né? Então, se para aqui trazer uma explicação, o planejamento reverso, eu não diria, por exemplo, como professora, que eu vou hoje dar aula do passado simples, mas eu vou dizer que hoje os alunos vão aprender como contar histórias e eventos no passado. Seria mais ou menos isso, Júlia? Isso, o enfoque tradicional do planejamento é a gente pensar ou no conteúdo, então, o passado simples, e aí dar exercícios para eles escreverem e conjugarem verbos no passado simples, ou a gente pensar em atividades. Eu vou passar um vídeo e vou pedir para eles me dizerem o que compreenderam, e em seguida eles respondem. Outra ideia é a gente pensar assim, o que é aprender com compreensão ao usar o passado simples? Então, eu tenho que pensar que ao final de uma aula ou de uma unidade curricular, eles precisam estar usando autonomamente o passado simples, por exemplo, para propor um diálogo. Se eles produzem um diálogo, escrevem e falam, utilizando corretamente o passado simples, eles não apenas estão dominando aquele conteúdo, mas estão colocando em uso. E estão colocando em uso, por exemplo, numa situação colaborativa em grupos e numa situação criativa de apresentação para a turma. Então, eu estou mobilizando várias competências, eu estou planejando de uma maneira para desenvolver integralmente o estudante, e não só do ponto de vista cognitivo, e estou pensando, a partir do objetivo da compreensão, que situações vão me revelar que ele construiu autonomamente essa compreensão. Vai me revelar na construção do diálogo, vai me revelar na maneira com que eles vão falar, vai me revelar no trabalho em grupo. E, claro, eu posso dar exercícios tradicionais que vão fixar na memória do estudante aquele vocabulário e a construção dos tempos verbais. Não tem problema. Só que isso vai ser uma parte do caminho e não o ponto de chegada. Então, o ponto de chegada são situações, inclusive avaliativas, que eu observo o estudante dominando aquele conhecimento e compreendendo ele em profundidade. No caso da linguagem, compreendendo usando a linguagem. Então, a gente pode falar de um outro exemplo, por exemplo, em geografia, ou ciências da natureza, quando a gente tem que aprender alguns conceitos como área de proteção permanente, mata ciliar, formas de erosão no relevo. Eu posso aprender a descrever tudo isso com base em fotos, a descrever com base em infográficos, mas o estudante só vai desenvolver uma compreensão profunda quando ele for capaz de andar pela cidade, olhar pelas paisagens e ele próprio reconhecer. Então, se eu estou pensando que eu quero que o estudante compreenda esses conceitos para ter uma visão mais crítica do mundo, eu preciso pensar na minha sequência de atividades algum desafio, alguma proposição que eu vou trazer para eles investigarem paisagens reais, que tem em qualquer lugar, em qualquer cidade, em qualquer campo, e me trazer imagens revelando áreas de proteção permanente, áreas de mata ciliar, formas de erosão. Então, se eu proponho uma situação desafiadora em que ele mobiliza aquele conhecimento, eu começo a ter um enfoque pela compreensão. Então, eu queria, Maria, que a gente juntasse essa pergunta com a pergunta que a gente recebeu da professora Maria também, né, da Maria do Maranhão, que ela perguntou, por onde começar o planejamento reverso? Se eu quero desenvolver esse enfoque, por onde eu começo? Porque uma questão muito comum a gente começa de uma lista de conceitos, ou de uma lista de habilidades na BNCC.
A gente pode começar. Os autores que a gente usa aqui, que são o Greg Wiggs e o Jay McTighe, eles propõem um modelo em que a gente tem as etapas em que a gente revisita o nosso pensamento para pensar quais as compreensões que eu quero que os estudantes alcancem, ideias e perguntas essenciais, conceitos e habilidades. Depois, as evidências, ou seja, o que eles vão ser capazes de fazer, que eu vou observar, como atividades avaliativas que me indicam que eles estão desenvolvendo a compreensão e se deslocando de um nível mais superficial para um nível mais profundo. E, por fim, eu revejo a minha própria sequência, aula a aula, a sequência didática ou projeto, em que eu vou vendo passo a passo para chegar lá. A gente não precisa começar do estágio 1, ele é mais contraintuitivo, a gente não foi formado para pensar nessas grandes questões. Então, no começo, se a gente quiser começar das atividades, tem lá uma sequência didática que a gente acha linda, tudo bem, escreve a sua sequência didática. Só que aí você começa a se perguntar, por exemplo, que compreensões eu quero que essas atividades me revelem? Aí eu tenho que começar a descrever o que eu quero que os alunos alcancem. E o que eles sejam capazes de fazer e compreender, eu tenho que conseguir nomear quais são os conceitos chaves, quais são as ideias chaves e quais são as perguntas que mobilizam esses conceitos. E eu posso, sim, partir de habilidades da BNCC para pensar nesse essencial, mas, em geral, as habilidades da BNCC não me dizem a compreensão que eu quero que eles desenvolvam. Então, nesse caso mesmo que você falou dos tempos verbais, do passado simples, está na BNCC mobilizar os tempos verbais, mas como? Em que? Para quê? Isso o professor tem que dizer de acordo com a faixa etária, com o grupo de estudantes que ele está trabalhando. Não sei se ficou claro. Eu acho que para a língua inglesa, né, fica relativamente simples se a gente olhar para a língua inglesa na BNCC, não só olhando para o eixo de gramática, né, o eixo de língua, gramática e vocabulário, mas olhando também para os outros eixos de oralidade, de leitura, porque nesses eixos talvez o professor vai encontrar essa inspiração para essas situações de uso. Mas sabe, Júlia, está me vindo aqui uma pergunta que talvez vá numa direção um pouquinho diferente até, mas que pode ser relevante para muita gente. Eu acho que o planejamento reverso, ele passa também por um novo olhar, ele convida o professor para um olhar renovado sobre os conteúdos em si. Porque, falando especificamente de língua inglesa, é muito comum o professor sair da faculdade de letras com esse olhar da língua como forma apenas, né? Não necessariamente como olhando para forma, significado e uso, que é aquilo que alguns autores vão explorar para quem depois vai para uma pós-graduação, para um mestrado, ele vai aprender a olhar para a língua sob essas três dimensões, forma, significado e uso. E aí, ao olhar para significado e uso, esse professor precisa começar a considerar como é que ele vai oportunizar uma compreensão do significado e do uso da língua no dia a dia, né? Passa por isso, por esse olhar renovado sobre o conteúdo em si, para daí sim conseguir pensar que atividades são essas que oportunizam isso, sabe? Talvez se isso não estiver muito claro, se esse olhar sobre o conteúdo em si não estiver muito arejado, talvez o professor vai ter dificuldades. E aí eu queria te perguntar, Júlia, nesse momento de dificuldade, né, de olhar para essas situações de uso, o que é interessante para o dia a dia? Como é que a gente viabiliza o planejamento reverso no dia a dia? Eu acho que essa pergunta sobre a forma, o significado e o uso vale para tudo na BNCC, né, em todas as áreas do conhecimento, uma vez que a gente tem que ensinar as áreas, né, essa investigação e essa ampliação de repertório e vocabulário que as áreas trazem, como um pensar científico sobre o mundo, um pensar artístico sobre o mundo, um pensar matemático sobre o mundo, que todas essas áreas têm que promover o desenvolvimento integral de todos e cada um dos estudantes. Então, não é só adquirir uma forma, um vocabulário, um léxico, mas aquilo ter significado do modo que eu aprendo e eu saber pôr em uso. E esse ter significado na sala de aula contemporânea envolve mobilizar colaboração, criatividade, comunicação, várias formas de trabalho em grupo, para que os estudantes sintam que eles estão realmente aprendendo e ganhando um repertório de convivência, de pensamento, de elaboração de sentido do mundo e de si mesmo.
Então, uma coisa muito importante que os autores trazem, né, o Grant Wiggins e o Jay McTighe, é a ideia da gente ampliar as facetas da compreensão. Eles trazem esse conceito maravilhoso. Então, a gente não pensar só a compreensão do estudante do ponto de vista do que ele sabe explicar ou do que ele sabe interpretar, que são o arroz com feijão dos temas escolares, dos livros didáticos, das fichas avaliativas e mesmo do modelo de avaliação dominante em escala, né, na avaliação externa, que é descreva, explique, identifique, relacione, resuma, né, que são capacidades muito ligadas ao compreender, ao analisar e ao interpretar. Mas a gente pode pensar outras facetas, né? Então, além dessas duas, eles nos convidam a pensar sempre como que a gente pode imaginar e aplicar o conhecimento em novas situações. Então, o que eu posso inventar a partir disso? O que eu posso fazer? Que diferentes perspectivas eu posso encontrar sobre esse tema? Que diferentes olhares, narrativas, pontos de vista eu posso identificar sobre esse tema. Identificando vários pontos de vista, como eu posso ter empatia a partir de um diferente do meu e ampliar meu universo de sentimentos, de situações vividas e imaginadas, para que eu tenha empatia, que eu tenha compaixão, para que eu consiga me colocar no lugar do outro, mesmo que seja diferente de mim. E, por fim, como que esse estudo me ajuda a me autoconhecer? Como eu pensava antes, como eu penso agora? O que esse estudo mobilizou da minha relação com o mundo, da minha relação com os outros, tanto do ponto de vista do conteúdo, quanto da forma com que nós aprendemos. Eu acho que essas são perguntas essenciais que nos ajudam a alargar os modos com que a gente descreve o que a gente quer que os estudantes compreendam, como que a gente vai verificar se eles estão compreendendo e que resultados a gente está alcançando. Então, essas são as grandes perguntas que fazem a gente revisitar nossas certezas e ter um ponto de vista crítico renovado sobre por que e como ensinar e avaliar cada um desses temas. Talvez também valha a gente pensar sobre formas de desenvolvimento profissional de professores, né? Porque para um professor que está começando a se aventurar com outras formas de planejamento, e ele precisa de mais repertório sobre como pensar sobre os próprios conteúdos, sobre essas situações de uso no dia a dia, talvez ele vá precisar de ajuda de pares mais experientes mesmo, né? Falando aí do ambiente escolar, do dia a dia da escola. O que você acha, Júlia? Você acha que o planejamento reverso pode ser uma grande oportunidade para desenvolvimento profissional de professores? Com certeza, Maria. E para a gente começar a falar sobre como criar essa cultura de pensamento colaborativo na sala de professores, vamos para o próximo episódio. Isso aí, pessoal. Então, acompanhe a gente no próximo episódio. Nós vamos falar sobre como o planejamento reverso se materializa no dia a dia. A gente vai aprofundar esse tema, falando sobre colaboração entre professores e também sobre o trabalho do coordenador pedagógico, tá bom? Então, acompanhe a gente. Se você quiser se aprofundar ainda mais nesse tema, você pode ter dicas de livro, leituras, cursos online, tudo isso no site da Ativa Educação. Então, acessa o link que está na descrição desse material, desse áudio e desse vídeo, acessa o link que está lá, acessa o site da Ativa, que você vai conhecer sobre todas as nossas iniciativas nessa área e vai ficar fera de planejamento reverso também, tá bom? É isso, pessoal. Um beijo grande e até a próxima. Até lá!